Aqui nesse canal eu tento misturar um pouco os assuntos de educação, política, educação, cultura, temas variados, e nem sempre é que essa mistura acaba dando muito certo, porque geralmente são públicos muito diferentes que procuram esses assuntos. Mas eu acredito que eu tenho um aqui que vai acabar fazendo uma intersecção boa dos meus grupos, né? Aqueles que procuram política e aqueles adolescentes que procuram informação, que é a questão dos e-sports. Mas o que tem a ver e-sports com adolescentes, com esse canal, com a opinião dos estudantes? Bom, um fato conhecido agora, que já circulou na internet, que todo mundo já tem mais ou menos uma opinião formada, é sobre a ministra do esporte do Brasil, Ana Moser, que é uma ex-praticante do esporte do vôlei, né, ali das Olimpíadas, né, nível olímpico, que soltou uma declaração que deixou muita gente confusa, em parafuso ou mesmo revoltada. No caso, segundo a fala da ministra Ana Moser, o e-sport, o esporte eletrônico, os jogos eletrônicos não seriam considerados esportes, pelo menos não pelo governo. Mas independente da fala da ministra, dos motivos que ela deu, se ela deu uma fala com motivos válidos ou não, fica aí a questão, será que e-sports, será que os esportes eletrônicos, os jogos eletrônicos podem ser considerados uma modalidade de esportes? O debate é muito mais profundo do que a gente imagina, e se você quiser me acompanhar, eu vou passar ponto a ponto então, dessa longa discussão que na verdade é muito mais velha do que essa fala da ministra de 2023. Vamos lá? Primeiro, o que é esporte? Sobre o que é óbvio nunca se fala, ou pelo menos se fala muito pouco. Nós como os professores, nós temos que pensar muito sobre isso. Por quê? Porque quando a gente vai para uma sala de aula, nós tivemos uma formação, nós passamos por uma graduação, a gente estudou muito um assunto específico. No caso, eu estudei História e Relações Internacionais, então eu sei bastante sobre História e Geografia, principalmente daqueles anos que falam sobre Geopolítica. Quando eu vou falar com um aluno, eu tenho que saber que as coisas que são óbvias para mim, não são óbvias para ele. Mas o que isso quer dizer na questão do esporte? É a mesma coisa, só que como se todo mundo tivesse feito faculdade de esportes, por assim dizer. Todo mundo tem uma opinião sobre esportes, porque esse é um assunto do senso comum. Guarde bem esse termo, do senso comum. É uma coisa construída coletivamente. Ninguém chega e pergunta pra você o que é esporte ou explica o que é esporte. Você vai pra escola e você vai interagir com coisas que são esporte ou não. Você vai assistir televisão e vai ter coisas que são chamadas de esporte e coisas que não são chamadas de esporte. Então existe a construção de um consenso no senso comum. Uma espécie de consciente coletivo que as pessoas sabem, não exatamente porquê, não se concentram em definir, mas para elas é óbvio. Então ela olha para uma coisa e fala, isso aqui é esporte. Por exemplo, talvez o mais clássico aqui no Brasil, o futebol. Futebol é esporte, óbvio, né? Ela olha para uma coisa mais clássica como atletismo, né? Corrida, maratona, lançamento de dardos, aquela coisa bem clássica associada aos gregos antigos, que é praticado lá nas Olimpíadas, e ela fala, isso aqui é esporte. Então tem uma coisa no senso comum que vai falar. E tem aquelas coisas nos extremos, né? Que vai deixar as pessoas um pouco confusas, mas mais ou menos são consolidadas aí no senso comum, como por exemplo é o caso do xadrez, o enxadrista, né? Muita gente vai dizer que não é esporte, mas você vai ver que no debate é chamado de esporte dessa forma, é praticado na aula de educação física, outro espaço de legitimidade, tem torneios, etc. E a questão da Fórmula 1, do automobilismo, também entra no consciente coletivo, apesar de ser diferente do resto. Mas enfim, então você tem um senso comum, as pessoas só conseguem apontar para as coisas e dizer é esporte ou não. E com os e-sports é a mesma coisa. Algumas pessoas apontam e para o senso comum do grupo delas é esporte e para outras não. E aí a gente começa o nosso trabalho de investigação. O que dentro do senso comum leva as pessoas a pensarem que é esporte ou que não é esporte. E essa é a próxima parte do vídeo. Quando entram os cientistas nas jogadas, quando a gente começa a ver os trabalhos que são escritos nessa área, a gente pode pensar num viés das ciências sociais, né, das ciências políticas. O senso comum, no seu auge, quando as pessoas concordam muito que aquilo é importante, elas vão movimentar ferramentas institucionais para legitimar aquilo. O que significa esse bando de palavras complicadas? Elas vão criar uma organização para definir as regras, e definindo as regras e definindo a prática desse esporte, chamando ele dessa forma, ele se torna um esporte. Em outras palavras, né, o primeiro argumento do que é um esporte ou não é o da institucionalização. Ou seja, se existe uma formalização das regras, se você cria uma instituição para fiscalizar se as pessoas estão praticando esse esporte e é chamado dessa forma, como esporte, de uma maneira ou de outra, então isso é um esporte. Por exemplo, o futebol só existe porque existe a FIFA, existe a CBF no Brasil, existe a FP
CBPF em São Paulo, né? Então, as federações, a Confederação e a Federação Internacional é o que define o esporte. Então, seria essa uma definição possível do que é esporte ou não. Se tem uma institucionalização, significa que tem pessoas e poderes envolvidos nessa sociedade suficientes para dizer que aquilo é importante e, portanto, válido, que aquelas regras foram sacramentadas. E aí você cria uma coisa bastante incômoda e engraçada até. Por exemplo, o que você joga com seus colegas na quadra, colocando um chinelo ali para fazer as traves do gol, batendo uma bola ali no intervalo, aquilo não é esporte, porque não tem uma federação e não tem regras bem estabelecidas e institucionalizadas. Você está apenas brincando. Então o bater bola na quadra é uma brincadeira, enquanto o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, que é organizado pela Riot, né, a empresa do LoL, mas mesmo assim é institucionalizado, você tem as regras estabelecidas, você tem a empresa cuidando disso, é um esporte. Então você veja, o argumento da institucionalização ele pode ser até bastante interessante para meio que jogar uma pá de cal e falar, traçar uma linha bem clara, né? Existe instituição, existe legitimidade, as pessoas deixaram essa organização se firmar, juntaram dinheiro, juntaram poder político para organizar isso e ser chamado de esporte, então, portanto, é esporte e deixa. Mas cria esse incômodo, né? Como assim o que eu jogo na quadra com os meus colegas, o que eu jogo na aula de educação física não é esporte? Eu não estou praticando esporte? Não, por essa definição você está praticando uma atividade física. Você está jogando um jogo, mas você não está praticando um esporte. Enquanto o cara que está lá jogando o CBLOL, ele tá praticando um esporte porque eles são chamados de e-sports, são televisionados pela Sport TV, uma organização chamando de e-sports, né, que é esporte eletrônico, e assim dessa forma seriam esportes. Mas é uma argumentação um pouco insatisfatória, porque não leva em conta as características, né, a gente fica um pouco no ar, pô, se chamar assim e tiver poder envolvido, então é esporte? Pela definição da institucionalização, se cria uma instituição, se as pessoas se juntaram o suficiente para aquilo acontecer, então é. Mas enfim, esse é apenas um argumento. Vamos agora para o próximo. Um outro argumento possível seria de uma definição científica, por assim dizer, né? Quando cientistas, quando você vai escrever um artigo, quando você vai escrever um texto no jornal e você vai falar sobre esporte, você precisa ter uma pequena definição para colocar ali no papel e poder chamar aquilo de esporte ou não, para que as pessoas possam falar a mesma língua. É o mesmo motivo pelo qual a gente tem um dicionário e tem uma norma culta, né? Não é para ser chato e ficar oprimindo as pessoas e chamando de burra porque ela não sabe usar a língua portuguesa. É só para evitar ambiguidade e evitar que as pessoas não se entendam. Se você conseguiu falar com uma outra pessoa e ela entendeu a sua mensagem, perfeito. Mas o uso de uma norma padrão é para que as pessoas possam se entender. E a mesma coisa vale para o esporte. E o que se diz sobre o esporte nessa quesito de você ter uma língua intermediária ali que as pessoas possam se entender, né? Os cientistas, o pessoal de educação física, os jornalistas, né? E muito do artigo que eu usei como base, né? Eu usei um artigo como base, então veja, esse debate pode ser ampliado, que eu vou deixar aqui embaixo. Coloca que nós temos umas definições básicas que partem do senso comum, né? Primeiro, que é o mais polêmico, que é onde você vai ver a divisão, né? De pessoas para um lado para o outro, é que o esporte ele envolve uma proeza intelectual e física, sobretudo física, que é a mais valorizada, principalmente aqui no Brasil. Então é uma pessoa que ela mobiliza inteligência e força ou coordenação física de uma maneira bastante relevante. Essa é a base, sim, do esporte, ou pelo menos da atividade física e intelectual. E aí que entram os dissensos, mas a gente deixa pra lá, vamos colocar dessa forma. Segundo, existe um conjunto de regras bem estabelecidas. E aí daqui vem aquela questão da institucionalização. Se tem uma instituição, é mais fácil que essas regras não sejam variáveis. Um esporte não tem isso de jogar de uma forma aqui, jogar de uma forma de outro lado. O esporte, ele é definido com um conjunto de regras ali bem estabelecido, né? Então essa seria a segunda condição. E a terceira é que existe um equilíbrio de uma motivação intrínseca e extrínseca. Como assim? Intrínseco é o que vem de dentro. Você pratica o esporte porque ele é divertido, porque aquilo te nutre de alguma forma. Você não faz para ficar famoso, você não faz para ganhar dinheiro, não é uma atividade produtiva, portanto, não tem um produto, né? Porque se tivesse um produto seria um trabalho, entenda? Veja aí. E isso é uma coisa bem peculiar, né? Mas existe ainda a motivação extrínseca, que você está praticando aquilo, mostrando as suas proezas intelectuais e físicas para outras pessoas. Então, em parte, é espetáculo.
Em parte, o esporte existe para você mesmo e existe para os outros, mas tem que ter um equilíbrio. Se você só faz para os outros, você só faz pelo dinheiro e pela fama, é como a ministra, ela se expressou mal, mas ela colocou argumento. É como se você fosse a Ivete Sangalo, né? Um esporte que só é feito pelo espetáculo, espetáculo pelo espetáculo, se o cara só faz pelo dinheiro e pela imagem que ele tem, ele deixa de ser esporte. Por esse argumento, o jogador de futebol da liga profissional não está praticando mais esporte, porque muitas vezes ele está fazendo só pelo dinheiro, né? E isso é muito forte na cultura brasileira, não só no argumento científico. Quando um torcedor vê que um jogador tem uma motivação financeira muito mais forte do que o amor pelo clube ou a dedicação, ele é chamado de mercenário, as pessoas jogam moedas lá em direção ao campo, né? Então, isso tudo vem do senso comum e vem na cientificidade ali, né? Então, e tem que ter um equilíbrio. O cara tem que gostar de fazer aquilo, e você, praticante de esporte, tem que gostar de fazer aquilo, mas também tem que fazer aquilo para um outro ver e te legitimar. Seja para ganhar dinheiro ou para as pessoas assistirem e celebrarem o seu fato. Então, nesse viés, por exemplo, o eSports, ele só vai ser polêmico na questão da proeza física e intelectual. Porque muitas vezes se desvaloriza o esporte eletrônico porque a proeza física ela não é tão mensurável quanto um cara suando lá no campo de futebol. Mas veja, se você aceitou o xadrez como algo esportivo, você tem que aceitar o esporte eletrônico, porque você está mobilizando bastante destreza, resposta em tempo real, principalmente os jogos que têm essa demanda, né? A maior parte dos jogos eletrônicos que são competitivos exigem bastante reflexo dos jogadores e tem até uma aposentadoria relativamente curta, né? Os jogadores têm o seu auge antes dos 30 anos, de repente os reflexos começam a decair muito rapidamente, até antes de um jogador de futebol que consegue arrastar a carreira para 40 anos, né? Jogador de futebol americano, então, o Tom Brady conseguiu até os 45 anos, se eu não me engano, né? Apesar que ele é uma exceção à regra, né? O cara é um monstro. Mas, jogador de e-sport, ele tem que se aposentar antes dos 30. Às vezes por causa da rotina de treinos, né? Porque eles jogam os de nível competitivo, às vezes mais de 8 horas por dia, para se manter em nível competitivo, né? Então, essa questão da proeza física, de ficar na cadeira e de ficar usando os reflexos, tá bem em conteste. E de usar uma máquina, se você admite a Fórmula 1 como esporte, que é com auxílio de uma máquina, né, que o piloto ele tá sofrendo a força G, né, a força de gravidade, a reação do veículo empurrando ele para os lados, a cabeça dele mexendo e ter os reflexos. Existe muita proeza física e intelectual de reagir aos impulsos e também de tomar decisões, né? Mas é claro, se você tirar o xadrez e a Fórmula 1, para você o esporte não é esporte. E por isso que esse é o tema mais polêmico. O que a gente considera uma proeza intelectual e física necessária para o esporte? E isso é variável, não tem como definir na literatura, né? Se você quer um consenso mais tábula rasa, que deixa as coisas mais parecidas, é possível que você extraia o e-sport, porque ele é um esporte que conduz muito mais ao sedentarismo do que os outros, né? E em artigos que falam esporte faz bem para a circulação do sangue, por exemplo, né? Quando você vai começar a escrever artigos ou fazer manchetes, o e-sport ele é bem diferente. Os efeitos que o e-sport tem no corpo do atleta são bem diferentes do que o esporte regular tem, né? Mas de toda forma é um ponto polêmico. Agora vamos à conclusão desse vídeo, né? Se é que dá para concluir alguma coisa, né? Se a gente fosse considerar o ponto de vista sociopolítico, da legitimidade, da institucionalidade, então o e-sport ele é e não é um esporte aqui no Brasil. Ele é porque existem os campeonatos e as organizações, mas se o Ministério do Esporte, que é a instituição, o governo não reconhece o e-sport como esporte, então por enquanto ele não é esporte. Veja, quando a gente fala de reconhecimento institucional, não basta uma organização livre, uma empresa organizar. Se o Estado, que é a maior das organizações, não reconhece aquilo como esporte e não dá incentivos, então significa que ele ainda está no limbo, né? Então, por essa primeira definição, o esporte eletrônico no Brasil ainda está no meio do caminho. Então ele é e não é ao mesmo tempo, ele é mais ou menos, é um esporte ali caminhando para alguma regularidade, entendeu? E pelo menos essa é a leitura que eu faço. Para o senso comum, ou seja, do que as pessoas acreditam ou não, a mesma coisa. Tanto que você vai ver lá nos debates na internet, não tem tem muitas pessoas que têm certeza, mas tem pessoas que têm certeza dos dois lados. Então o senso comum brasileiro ainda não foi formado para dizer taxativamente se é esporte ou não. Enquanto em outros países, como a Coreia do Sul, como a China, acho que até no Japão, se você perguntar se é esporte ou não, eles vão dar uma resposta muito mais assertiva. Vão falar, não é esporte. O governo talvez diga que é esporte também, porque é uma coisa que ajuda a fazer propaganda, né?
as empresas desses países têm propriedade intelectual desses esportes, então elas vão querer valorizar isso, né? Então para eles tanto do ponto de vista institucional quanto senso comum, é esporte. Aqui no Brasil, nessas duas definições é mais ou menos. Agora, o ponto de vista ali de definição, a gente pode dizer que é. Se a gente considerou que o xadrez é um esporte, que o automobilismo, que a Fórmula 1 é um esporte, então é. Pelo menos se você considera, entendeu? Pela definição. Aí não tem ponto de discussão, né? Então, pela definição científica, se você escrever um artigo, uma notícia, e se você já se referiu ao xadrez e à Fórmula 1 como esporte, acho que mais a Fórmula 1 que está mais próxima do esporte eletrônico, né? Então, sem dúvida, o esporte eletrônico é um esporte. Mas então, enfim, você vê que tem várias respostas. É um vídeo pouco satisfatório porque não vai direto ao ponto, né? Ele vai e vem aqui, mas espero que seja útil, pelo menos serviu para tirar um pouco a poeira desse youtuber que vos fala. No mais, eu fico por aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos confusos ou esclarecedores como este. Até a próxima e tchau.